Boa noite agora. Começo, como os que me antecederam, agradecendo muitíssimo a Letícia, a Maria Regina, a Mônica, pela oportunidade de aprender tanto ao longo da jornada e pela honra que tenho de compartilhar a mesa aqui com os que me antecederam. Tivemos 3 apresentações muito brilhantes, muito organizadas, né? Uma primeira do professor Bester, colocando de forma geral, como bem disse o embaixador Gelson, digamos, cobrindo o debate conceitual sobre governança. Uma segunda do professor Iti, muito instigante acerca de oportunidades de cooperação Sul-Sul e como isso pode transformar a ordem internacional. Tenho 3 ou 4 questões centrais e vou começar de onde terminou o embaixador Gelson Fonseca, com otimismo crítico, vamos colocar nesses termos. Um silêncio enorme ao longo do dia, em todas as conferências, que, a meu ver, se furtaram a olhar para um processo profundo de transformação política no ambiente internacional, a saber, a relação entre cidadãos e seus governos. O que está acontecendo hoje na chamada primavera do mundo árabe, da primavera no norte da África, é a manifestação mais clara de um paradoxo inerente a essa ordem constituída. Isso é um documento político de constituição de uma ordem internacional no pós-Segunda Guerra Mundial. Um paradoxo embutido nessa ordem. Essa é uma ordem interestatal que está baseada na premissa liberal de que os Estados existem para prover serviços aos seus cidadãos. Não era assim em uma boa parte do mundo em 1945, parece que começa a ser assim mundo afora. Os cidadãos têm mais informações e têm mais condições de agir, de reclamar de seus governantes comportamentos no sentido adequados do ponto de vista da provisão de serviços públicos essenciais. Talvez daí, embaixador, venha a mudança. Daí, em combinação com uma ordem internacional reformada, como parece ser o que se procura fazer com as Nações Unidas, se procurou fazer com as Nações Unidas, com as metas do milênio, por exemplo, como parece ser o que se vem buscando fazer com o Tribunal Penal Internacional e outras tantas iniciativas que colocam o indivíduo como referente da segurança, e não a segurança nacional, tradicionalmente concebida como aquilo que deva ser protegido. Então, esse silêncio eu vejo neste painel e vi em todos os outros painéis, ou seja, como é que nós vamos combinar a necessidade de atender, de proteger, de garantir a segurança dos indivíduos em um ambiente cujas instituições estão construídas e cujas normas estão definidas para proteger uma ordem interestatal e não uma ordem cosmopolita no sentido kantiano. Esse paradoxo existe, nós convivemos com ele, e, a meu ver, aquilo que o professor Bestecker chamou aqui de uma capacidade de adaptação desse sistema, eu colocaria com mais cautela. Eu não vejo tanto uma adaptação, eu vejo um excesso no seu mandato, que, em princípio, o que se fez agora mesmo, né, na Líbia com relação à proteção civil, não é proteção civil, né, não há uma ameaça à ordem internacional propriamente dita ali, embora possa ser, a gente pode discutir sobre isso, mas certamente, por exemplo, na situação do Haiti, não havia uma ameaça à paz e à segurança internacional. Havia uma ameaça de um banho de sangue, havia uma ameaça de violações muito graves de direitos humanos. Havia uma percepção clara da comunidade internacional de que a omissão não era cabível, mas não havia uma ameaça à paz e à segurança internacional. Entretanto, o Conselho puxou para si a responsabilidade de autorizar uma intervenção visando evitar que acontecesse esse banho de sangue ou o que quer que seja. Bom, esse é o primeiro ponto geral que eu faço. Então, esse silêncio, a meu ver, não cabe na reflexão sobre segurança
e não cabe na reflexão sobre o papel dos países emergentes nessa nova ordem internacional, também de outros pontos de vista. Antes de entrar no segundo aspecto geral, eu diria, de comentário aos trabalhos, eu mencionaria que eu faria um caveat, né? Por isso meu otimismo crítico. Acho que nós, ao longo do dia, não fomos muito cautelosos, muito cuidadosos ao utilizar os conceitos. Estamos utilizando aqui cooperação como tanto, digamos, o esforço de concertação política, a formação de coalizões, quanto cooperação técnica. Conviria separar essas duas coisas, são processos muito distintos, e ganhamos todos se utilizarmos mais adequadamente esses conceitos. Tive a oportunidade, um pouco antes, de antecipar a crítica que eu faria ao papel do professor Bestecker com relação ao emprego do termo governança, praticamente o termo de regimes internacionais, aqui com ênfase no propósito, ou seja, nessa dimensão normativa que o embaixador Gelson Fonseca salientou muito bem e que eu quero retomar aqui, porque eu vou concluir mais adiante os comentários voltando a ela. Essa dimensão normativa é muito importante, porque talvez seja isso o que faça convergir os países emergentes com respeito ao que deve ser essa ordem. O modo como o embaixador Carlos Duarte terminou a exposição dele, associando o desenvolvimento à segurança, aponta, a meu ver, numa proposta de reforma da ordem do ponto de vista da função do Conselho de Segurança, que não deve ser visto como um órgão capaz de legitimar o emprego da força, mas antes como um órgão que deva agir politicamente para evitar que conflitos de interesses ou de percepções de interesses sejam resolvidos pela guerra. Isso significa uma proposta normativa distinta, uma reforma na ordem, mas não uma reforma da ordem internacional. Ou seja, aquilo que se mencionou antes, eu diria que não se trata tanto de uma contestação da ordem, mas a reafirmação desta ordem internacional, tal como construída, com esse paradoxo de fortalecer, de usar o Estado como principal referente, mas, ao mesmo tempo, um Estado que presume o indivíduo como o objeto a que ele deve servir, que é muito óbvio na maioria, para a maioria dos cientistas políticos ocidentais, mas que não é muito óbvio em outras partes do mundo. Nós temos aqui uma Carta das Nações Unidas que fala da igualdade de gênero, da igualdade, né, de etnias, etc., coisa que nos soa bem, mas que soa como novidade, como uma imposição cultural em outras partes do mundo. No entanto, está aqui. Foi assinado e é o documento constitutivo dessa ordem internacional. Esse paradoxo ali está. Em todo caso, eu acho que se nós tivermos clareza com relação aos conceitos que estamos empregando, faremos análises um pouco mais precisas. E, por favor, não entendam isso como críticas pessoais. Eu acho que aqui no debate, ao longo do dia, todos utilizaram de uma maneira menos cuidadosa do que talvez fosse possível esse termo de cooperação, por exemplo, a própria ideia de coalizões. Nós estamos falando de coalizões ad hoc, de aproximações, ou de uma coalizão no sentido firme do termo, algo mais permanente, um grupo. O BRICS nunca se apresentou como, só recentemente se começa a se apresentar como não propriamente um fórum, um grupo, mas um ambiente de interlocução privilegiada em que é possível identificar alguns objetivos comuns. Não se deve esperar que deles enfim, que eles venham a atuar de uma maneira bastante consistente. Então, esse esgota o meu segundo ponto. Os 2 minutos que me faltam, coloco os 2 argumentos que faltam. Por que a ideia de reformar essa ordem e, portanto, produzir mudanças na ordem e não uma mudança da ordem em seu conjunto? Porque a alternativa é pior. Ou nós caminhamos na direção de uma ordem que seja mais representativa, mais inclusiva, e que abra espaço para negociações como solução para os diferendos, ou voltaremos ao velho equilíbrio de poder com as implicações que a história bem registrou. Alguém aqui de passagem mencionou isso. Último aspecto que eu menciono, para a Regina não brigar comigo, tem que ver com a proposta brasileira e que se combina, em parte, eu diria, com a questão regional.
A questão regional se coloca de forma muito distinta para os países emergentes. Acho que, como, se eu não me engano, foi o Alcides que colocou aqui, haveria uma dissonância entre a atuação regional de um país como o Brasil e sua atuação no plano multilateral mais amplo. Eu não vejo necessariamente assim no caso do Brasil, mas no caso de países como China, no caso de países como Índia, eu chamaria atenção para o fato de que, talvez, no plano regional, eles tenham muita dificuldade em prover o bem público da estabilidade, como foi mencionado aqui antes. Não é o caso do Brasil. Nisso nós nos distanciamos. Se quisermos observar distâncias, de novo, né, diferenças entre esses países, saliento a questão interna. O nível de pressão social a que esses países estão sujeitos e estarão sujeitos nos próximos anos é bastante elevado. Talvez esses países venham digamos, a aportar mais desequilíbrios à ordem internacional, dada a sua incapacidade de preencher o hiato entre as expectativas levantadas diante de suas populações e as possibilidades de atendimento dessas expectativas, do que resultados positivos. Então, tenho muita cautela com relação a isso que apareceu nos outros painéis, digamos, um consenso de que China e Índia apenas aportarão estabilidade a essa ordem regional. Tenho sérias dúvidas com relação a isso. No caso do Brasil, para completar, eu diria que falta apenas articular um pouco melhor este discurso de que a tolerância praticada pelo Brasil internamente, que agora se soma a uma capacidade mais, digamos, sustentável de apresentar-se como um país que enfrenta as desigualdades sociais de forma efetiva, essa seria a lição que o país teria a compartilhar com a ordem internacional. Esse princípio está dito, há alguma prática disso, tanto no discurso diplomático quanto na ação diplomática, e para isso a cooperação técnica tem sido útil como uma manifestação concreta dessa capacidade de contribuir para reduzir desigualdades, portanto, para mudar a normatividade da ordem internacional, tornando-a mais justa, portanto, mais estável e, provavelmente, mais segura. Mas essa concatenação de paz, segurança e desenvolvimento que existe num plano retórico ainda não está totalmente construída num discurso e numa prática de ação externa de forma sistemática. Acho que estamos fazendo isso aos poucos e talvez seja uma maneira de o país oferecer uma contribuição não só aos países do Sul, mas também à ordem internacional de forma mais ampla, em termos de produção de um ambiente mais estável e de uma sinalização que vai ao encontro do que a ONU propõe, como eu mencionei antes, com as metas do milênio, e uma proposta de solução desse paradoxo a que me referi antes, inerente à constituição da ordem internacional em vigência.